Vamos falar sobre o metabolismo microbiano. Então, o objetivo será compreender as principais rotas metabólicas, desculpe aqui o erro, dos micro-organismos, tá? Então, o que é o metabolismo? A gente pode considerar como todas as reações químicas dentro de um organismo vivo, tá? Então, tudo que acontecer de reação química faz parte do metabolismo. E o metabolismo ele se divide em dois grupos principais, que são as reações de catabolismo e as reações de anabolismo. Então, o catabolismo compreende aquelas reações que envolvem a quebra de compostos orgânicos complexos, né? Moléculas grandes, moléculas com vários monômeros, e tudo isso, por quê? Porque o organismo precisa obter energia, e essa energia é proveniente de compostos químicos, tá? Então, todas as reações que forem para ter como produto final moléculas mais simples, elas são reações de catabolismo, tudo que envolve a quebra de compostos orgânicos, tá? Já o anabolismo são as reações que envolvem a construção de moléculas orgânicas, ou seja, moléculas que são necessárias para aquele organismo. Só que para construir é necessário energia, tá? Então aí no catabolismo nós temos liberação de energia e no anabolismo nós temos consumo de energia. E o que é essa energia, né, que a gente vai falar tanto nas reações químicas de um organismo? Essa energia, ela vai ser conservada na forma dessa molécula, adenosina trifosfato. E por isso que a sigla dela é o ATP. Então, toda vez que essa molécula ela é formada, né, o ATP, e o organismo está armazenando energia. Porque quando a molécula de ATP é quebrada, né, ou é consumida, ela irá liberar energia, tá? Então, quando o organismo faz as reações catabólicas, o objetivo é formar ATP. E aí ele vai ter o seu estoque de ATP. E quando ele for construir moléculas, né, dentro das reações anabólicas, haverá necessidade de energia, e essa energia virá justamente pela quebra do ATP. Então, o que é o ATP? É uma molécula de adenosina, né, que é um nucleotídeo, no caso, e essa adenosina está ligada com 3 grupamentos fosfatos, tá? Então, quando o ATP é quebrado, é porque ele está liberando um grupamento fosfato. E toda vez que libera um grupamento fosfato, está liberando energia, certo? Então, se eu tenho um ATP, libero um, então ao invés de ter 3 grupamentos fosfatos, eu tenho 2, por isso que daí ele passa a ser ADP. E esse ADP, por mais que não seja assim um evento tão corriqueiro, né, no organismo vivo, mas ele ainda pode liberar mais um grupamento fosfato. E aí ele vai ser chamado de AMP, tá? Adenosina monofosfato. E aqui é adenosina trifosfato. Então, toda vez que houver liberação de grupamento fosfato, eu tenho liberação de energia. E para que eu armazene energia, aqui até eu coloquei a seta, né, de um sentido só, mas a gente pode pensar no sentido reverso. Se eu tenho a energia no organismo, eu quero armazenar essa energia, então eu faço uma reação aqui inversa, tá? O ADP mais fosfato, eu formo um ATP. E aí eu estou conservando energia, certo? Bom, e aí nós vemos que as reações metabólicas, elas estão em um ciclo, né? Um ciclo fechado. Aqui, nesse ciclo de fora, nós podemos conversar sobre as moléculas químicas. E no ciclo de dentro, sobre a energia conservada, tá? Então, vamos começar por aqui, ó. Então, a partir de moléculas simples, como glicose, aminoácidos, glicerol e ácidos graxos, né?
E essas moléculas são as que conseguem entrar no micro-organismo. Vamos tratar aqui de bactéria, né? Por exemplo. Então, essas moléculas entram na bactéria, né? E elas vão sofrer reações. Aqui, na verdade, seria não bem na bactéria, vamos tratar de organismos superiores, tá? Senão, aqui a molécula ela tem que quebrar dentro do organismo, tá? Porque daí vai faltar uma etapa aqui. E aí depois, quando ela quebra, ela vai formar, vai passar por reações anabólicas, e nessas reações anabólicas é que vai transferir energia do ATP para moléculas complexas. Então, formando amido, proteínas e lipídios. Aqui mais em organismos superiores, tá? Esse esqueminha aqui de representação do ciclo de ATP. Com isso, né, também pode ter liberação de calor. Essa energia, que era química, ela passa a ser uma energia térmica. Então, ela foi transformada. E dessas moléculas complexas, né, como amido, que são vários monômeros de glicose, proteínas que ela é sintetizada por aminoácidos, lipídios, né? Apesar de a gente ter uma vasta gama de tipos de moléculas de lipídios, mas vamos pensar aí nos triglicerídeos como os principais representantes. Então, composto por vários ácidos graxos. Então, nas reações catabólicas, essas moléculas complexas são quebradas, tá? E aí, as moléculas simples geradas vão dar suporte para novas reações anabólicas. E também nessa quebra aqui eu posso ter a transformação de ATP também em calor, tá? E aqui o ciclo de conservação do ATP. Então, o ATP ele quebra, libera energia. Essa energia, né, ela vai ser utilizada pelo organismo, mas também quando eu posso formar a energia, eu posso conservar a energia. Então, eu preciso de um ADP mais fosfato que forma um ATP, tá? Bom, para tudo isso acontecer, todas essas reações químicas, na grande maioria dos casos no metabolismo, essas reações envolvem enzimas. E as enzimas, né, por sua vez, elas são consideradas como catalisadores. Todo catalisador é uma enzima? Não, nós podemos ter catalisadores inorgânicos, tá? Mas catalisadores, né, que estão as enzimas aí envolvidas, né, nesse grupo, são substâncias que podem acelerar uma reação química. Então, o que nós temos que considerar? Que às vezes a reação ela acontece, mas ela acontece tão lentamente que é quase imperceptível ela estar acontecendo. E quando a enzima está presente, aí a reação vai acontecer mais rápido. Então, por isso que normalmente, às vezes a gente até considera, se não tem enzima, a reação não acontece. Vai depender do caso. Pode ser que isso seja real, mas pode ser que ela está acontecendo só que numa velocidade tão baixa que tende a zero, tá? As enzimas, elas podem ser específicas, né, para determinados grandes grupos de moléculas ou para moléculas únicas, tá? E o que normalmente acontece? Então, normalmente as enzimas, elas são específicas para aquele tipo de molécula, certo? Elas também podem necessitar de algum auxílio. E esse auxílio pode ser um cofator, se for moléculas inorgânicas, ou uma coenzima, como é o caso de moléculas orgânicas, tá? Ou seja, a enzima ela só vai atuar, dependendo do caso, na presença de um cofator ou de uma coenzima. Bom, e qual que é a importância das enzimas? Então, voltamos àquela questão da velocidade de reação. Vamos pensar em dois sistemas aqui. Uma reação, aqui representada pela linha azul, ela vai ter, para ela acontecer, né, ela vai necessitar de uma energia inicial. E o que é essa energia inicial? Pode ser energia proveniente, por exemplo, do ATP, o consumo de ATP que vai fazer com que ela aconteça, tá? Então, para que dois reagentes, ou melhor, aqui no exemplo, né, que um reagente se quebre nos produtos, aqui produtos A e B,
Então, esses reagentes aqui, A e B, eles têm que também interagir, eles estão juntos aqui no caso, né? Para eles se quebrarem e transformar em A e B separados, eles vão necessitar de uma energia e quando atingir esse nível de energia, a reação acontece. E aí, quando ela acontece, nós temos a formação dos produtos separados, tá? Isso aqui no caso de uma reação sem enzima. Agora, na presença de enzima, o caminho é encurtado, ou seja, a necessidade de energia é menor. Por isso, se a gente pensar numa velocidade de fornecimento de energia, então aqui eu consigo mais rápido chegar no ponto que a enzima consiga atuar. E aí eu já tenho a transformação nos produtos separados. Ou seja, quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. E o que a enzima faz? Ela diminui a energia de ativação. Consequentemente, as reações com enzimas são mais rápidas, tá? E é por isso que são favorecidas pela presença da enzima. Uma vez que a enzima não está presente, a tendência é que essa energia de ativação seja muito elevada. Por isso que quando o sistema, o organismo não é capaz de atingir esse nível de energia de ativação, a reação não acontece. E é por isso que a gente diz, se não houver a presença da enzima, a reação não acontece e o metabolismo ali fica prejudicado, tá certo? Mas a função da enzima é justamente aqui, ó, diminuir a necessidade de energia, tá? Bom, então vamos falar primeiramente sobre catabolismo. No caso de carboidratos, nós temos que entender que podemos ter moléculas complexas, como o amido, como celulose, né, como o glicogênio, e essas moléculas complexas que são formadas por monômeros de açúcar, primeiramente elas serão quebradas e vão liberar esses açúcares. O açúcar mais comum nessas moléculas complexas é a glicose. E a glicose, ela é a que vai entrar, né, no que a gente diz na principal via metabólica dos seres vivos, tá? E quando ela é quebrada, é o processo que a gente diz glicólise. Então, quebra da glicose. E o objetivo da glicólise é quebrar uma molécula de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. E nos micro-organismos, esse ácido pirúvico, ele irá entrar na via de Enter-Bierhoff. Tá? A via das pentoses é quando há a quebra de açúcares com cinco carbonos, por isso que são os chamados as pentoses, né? E quando acontece a via das pentoses, então ela vai seguir uma outra rota metabólica, que é a rota de Entner-Doudoroff, que é encontrada em algumas bactérias gram-negativas, tá? Ou pode ser que algum intermediário, essa via das pentoses, entre também na via do ácido pirúvico lá normal, tá? Bom, e aí a gente vem para a respiração celular. Então, os organismos, né, que são capazes, micro-organismos, vamos dizer assim, tratando dentro da microbiologia, que são capazes de utilizar o oxigênio como aceptor de elétrons, vai fazer respiração celular. Então, nesse caso, vai ter a primeira fase, que é o ciclo de Krebs, em que aquele ácido pirúvico que for formado lá na glicólise, ele vai sofrer descarboxilação para liberar CO2. E os compostos intermediários, eles vão ser oxidados, liberando elétrons, e esses elétrons vão ser necessários aqui para a formação do NADH, FADH2 e ATP. Por isso que o NAD e o FAD, eles participa aqui como coenzimas, tá? Porque a enzima ela vai atuar se tiver essas coenzimas aqui para poder fazer acepção de elétrons, tá? Ser receptores de elétrons. Aí também nós teremos, a partir da formação do NADH e o FADH2, a necessidade da fosforilização oxidativa, que é o que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. Porque aqui é justamente que esses receptores que agora estão com os elétrons já ligados a eles,
eles vão se regenerar a NAD+, ou FAD, e produzir ATP, quando eles liberam os elétrons, que é o H+, tá? E quem vai receber esses elétrons H+? Justamente o oxigênio. E é por isso que, se a gente tiver oxigênio e hidrogênio, a gente tem a formação de água. Então, os produtos finais da respiração celular, né, os finaizinhos lá, são o quê? CO2, que foi liberado no ciclo de Krebs, ATP, que é a energia que foi liberada durante todas as transformações, e água. Esses são os produtos finais, tá? E aqui o que a gente percebe? A energia de moléculas mais complexas sendo liberada e armazenadas na forma de ATP. Olha que coisa mais linda isso aí. E aí, quando o micro-organismo precisa de energia para formar moléculas de seu interesse, ele vai usar esse ATP que ele já armazenou ali na célula, tá? Aqui, ó, é um esqueminha bem simples para a gente poder entender, né? Tudo isso que está acontecendo. Então, nós temos a partir da glicose, que acontece a quebra dela pela glicólise, né? Ela já vai ter formação de ATP, vai ter formação de NADH, que 2-NADH, vai formar os ácidos pirúvicos, e esses ácidos pirúvicos vão entrar no ciclo de Krebs. E aqui vai descarboxilando, né? Então, no total, a gente tem 6 CO2, e antes a gente tinha uma glicose com 6 carbonos, então, tá aí, elas por elas. E o ciclo de Krebs, ele também libera mais 2 ATP, e todas essas coenzimas aqui, ó, que foram formadas, né? Vamos pensar assim, como compostos intermediários, o que elas estão fazendo? Elas estão recebendo os elétrons, o H+. E aí todas elas vêm então para a cadeia transportadora de elétrons, né, a fosforilação, e esses elétrons saem dessas coenzimas e se ligam com o oxigênio, formando água. Olha só que interessante, para os organismos aeróbios, isso acontece porque eles têm a capacidade de fazer essa ligação do oxigênio com o H+. Pessoal, vamos pensar. Se não tivesse essa capacidade de fazer essa fosforilação oxidativa, o que ia acontecer? Um acúmulo de H+ dentro da célula. H+, o acúmulo dele não irá interferir na acidez, porque quanto maior a concentração de elétrons, né, H+, maior é a acidez. E aí, o que a acidez faz para a célula? Ela vai influenciar todos os comportamentos daquelas enzimas, né? A acidez vai ser prejudicial. Ela pode fazer desnaturação proteica. Nós temos enzimas como proteínas, todas as enzimas estariam prejudicadas. Então, para a célula, o H+, né, acumulado é tóxico. Por isso que na fosforilação oxidativa, ela vai fazer a junção do oxigênio com o H+ para formar água, que vai ser neutra, né? E aí não vai prejudicar a célula, tá certo? Bom, continuando. Tá, e os micro-organismos que têm a capacidade de fazer fermentação? Então, como que será a via metabólica, né, catabólica desses micro-organismos? Então, eles serão capazes, né, de utilizar apenas moléculas orgânicas como receptor de elétrons. Então, eles não utilizam o oxigênio. Então, o ácido pirúvico ou derivados do ácido pirúvico, né, eles não vão para um ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, porque esses organismos, né, ou se eles forem anaeróbios escritos, eles não terão isso daqui, ou se eles forem anaeróbios facultativos, né, eles podem direcionar os seus produtos intermediários para outros tipos de receptores de elétrons, tá? E não necessariamente utilizar o ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. E aí, o que acontece? Eles vão produzir outros produtos, mas produzir uma pequena quantidade de ATP. Então, a produção energética, no caso da fermentação, ela é menor do que no caso da fosforilação oxidativa, tá?
Então, o que vai acontecer? O ácido pirúvico, ele irá seguir as rotas fermentativas, e essas rotas fermentativas podem ser várias. E aqui nós temos a exemplificação dos micro-organismos que fazem nessas diversas rotas. Por exemplo, lactobacillus tem a capacidade de transformar o ácido pirúvico em ácido lático. Então, esse será o produto final da fermentação. Então, ele consegue, né, ter como receptor de elétrons, aqui no caso, e formar o ácido lático. Então, vai ter moléculas orgânicas e não oxigênio, tá? E produto final, ácido lático. Aqui as Saccharomyces, né, que a gente usa para a produção de etanol, para a produção de pão, para a produção de cerveja. Então, muito interessante para a tecnologia de alimentos. Então, quando ela utiliza o ácido pirúvico, ela irá formar etanol e CO2, né? Então, ela tem a capacidade de gaseificar, tá? O Propionibacterium é uma bactéria muito utilizada para a produção de queijos com oleaduras, tá? E com sabores característicos. Então, porque ele forma ácido propiônico, ácido acético, que vão interferir no sabor, no flavor do produto, e também CO2 e H2, que vão ser responsáveis pelas oleaduras dos queijos, tá? E aí nós temos Clostridium, que forma ácido pirúvico, butanol, então olha só, vários compostos, né, de CO2. Escherichia coli e Salmonella são altamente fermentadoras, que formam ácidos, tá? Então ácido lático, ácido succínico, ácido acético, e gás também, todas formam gás. Olha só que interessante, vemos aqui o lactobacillus, né, e algumas linhagens de streptococcus e bacilos. E aqui, para terminar, a Enterobacter também forma vários ácidos e CO2 e H2. Bom, todos esses micro-organismos são desejáveis para alimentos? Não, tá? Então, para alimentos, às vezes até os que são desejáveis, dependendo da condição, eles são indesejáveis. Eles vão ser causadores de deterioração, tá? Então, isso aqui tudo vai depender qual é o objetivo do micro-organismo. Se o objetivo dele é produzir um produto de interesse, então ele é benéfico. Agora, se é um micro-organismo causador de deterioração, esses produtos aqui não são interessantes, tá? Então, é ruim sempre o Clostridium, porque ele vai produzir esses compostos, né, de odores muito fortes, acidificantes, CO2, depende do caso. Se é uma indústria biotecnológica justamente para produzir acetona, isso é interessante, tá? Agora, Clostridium no queijo não é interessante. Ele, além de causar defeito, ele pode ser patogênico também. Escherichia coli, né? Se ela for utilizada, né, tem uma transformação, uma transformação genética, né? Ser transgênica para produzir determinado composto de interesse, aí ela é interessante. Agora, pensando em alimentos, a Escherichia coli não é interessante, tá? Ela vai ser deteriorante e também indicador de contaminação fecal e possível contaminação por salmonela, tá? Mesma coisa da Enterobacter. Então, tudo vai depender de qual é o objetivo de interesse, se esses produtos finais de fermentação são interessantes ou são depreciadores, ok? Bom, e aqui nessa figura nós temos um resumo, né? Para a gente analisar justamente a respiração e a fermentação. Então, lembrando lá dos micro-organismos que são anaeróbios facultativos. Então, quando eles são anaeróbios facultativos, eles podem fazer tanto a respiração quanto a fermentação. O que vai definir qual rota metabólica que ele vai seguir vai ser justamente o que interessa ao micro-organismo naquele momento, tá? Se ele não está precisando de tanta energia, para que ele vai gastar todo um sistema, gastar não, mas vai utilizar todo um sistema complexo para poder obter energia se ele não está precisando, né? Ou se, por exemplo, ele está numa deficiência de alguma enzima aqui, então se ele não consegue fazer respiração, ele faz fermentação.
E isso é muito importante para quem trabalha com produtos biotecnológicos, porque é possível induzir o micro-organismo a produzir o composto de interesse, tá? Bom, se o micro-organismo é anaeróbio estrito, então ele irá fazer somente fermentação. Da mesma forma, se ele for aeróbio estrito, ele só vai fazer respiração, tá? Bom, aí nós falamos principalmente da glicose, que estaria sendo representante dos carboidratos, mas nós temos também o catabolismo de lipídios, tá? Os lipídios, eles são vários tipos de moléculas, então a gente não pode falar, eles são apenas monômeros de ácidos graxos, não. Mas os grandes representantes de lipídios, né, nos alimentos, e no caso que são fonte, né, de nutrientes para os micro-organismos, são os triglicerídeos. Por isso que o catabolismo de triglicerídeos é o mais estudado e comentado. Então, primeiramente, é necessário acontecer a hidrólise do triglicerídeo. E quando acontece essa hidrólise, irá liberar glicerol e ácidos graxos. E aí, esses ácidos graxos, eles vão ser catabolizados, né? E o que quer dizer a palavra catabolizados? Quebrados, por um processo que se chama beta-oxidação. E aí, eles vão ser quebrados, né, em pequenas moléculas, e essas moléculas, elas irão entrar, né, elas podem entrar no ciclo de Krebs, tá? Pode ser quebradas na glicólise e no ciclo de Krebs. Então, a partir, né, dessas reações anteriores aqui para o catabolismo de lipídios, no final nós vamos ter moléculas mais simples, mas que acabam entrando lá naquelas rotas metabólicas principais dos carboidratos, tá? E em relação às proteínas, da mesma forma, né? As proteínas a gente tem que pensar, são formadas por aminoácidos. E esses aminoácidos, eles são característicos por ter uma parte amina e uma parte ácido carboxílico. Então, a primeira quebra das proteínas é justamente por proteases e peptidases extracelulares, no caso dos micro-organismos. Então, aqueles micro-organismos que têm essa capacidade de produzir proteases e peptidases, eles liberam para fora da célula, essas enzimas agem nas proteínas que são complexas, e aí os aminoácidos são absorvidos. E quando eles são absorvidos, pode ocorrer o processo de desaminação, que é o quê? A saída da amina, tá? Ou do grupo amino. A descarboxilação, que é a remoção do ácido carboxílico. E a desidrogenação, que é a remoção do hidrogênio, e todos esses grupos aqui, porque estão ligados naquele carbono anomérico dos aminoácidos, tá? E aí, o restante da cadeia, né, que seria o radical do aminoácido, todo esse restante ele pode ser convertido dentro do ciclo de Krebs, tá? Então, novamente, as proteínas elas vão ter essas transformações aqui no caso dos aminoácidos e os resíduos que sobram também entram lá no ciclo de Krebs, certo? Ou tudo isso, né? Não é que tudo vai para o catabolismo lá no ciclo de Krebs e tudo vai ser transformado em CO2. Não, pode ser que algumas moléculas sejam encaminhadas para as reações de anabolismo, que é o que a gente vai ver no último slide, tá? Mas aqui, só para resumir, olha só como tudo acaba no ciclo de Krebs, por isso que ele é tão importante dentro da bioquímica, tá? Ah, professor, mas e as bactérias que não são capazes de fazer a fosforilação oxidativa, né? Que não são aeróbias, nem anaeróbias facultativas. Bom, aí é diferente, é claro. Então, todos esses resíduos aqui irão para outra rota metabólica. Mas como acaba sendo a principal rota metabólica dos micro-organismos, né, na grande maioria, então por isso que a gente consegue resumir tudo aqui, ó. A gente tem a rota metabólica principal dos carboidratos, as transformações que pode acontecer nas proteínas, né? Aí pensando já na quebra para aminoácido, e elas podem entrar aqui, ó, tanto na conversão de ácido pirúvico, na conversão da acetil-CoA, que é seria o precursor aí do ciclo de Krebs, ou da própria cadeia do ciclo de Krebs. E a mesma coisa dos lipídios, né?
Então, no caso dos triglicerídeos, lógico, quando ele é quebrado, libera a molécula de glicerol que entra também aqui na glicólise, e os ácidos graxos, eles podem ser convertidos em acetil-CoA, que vai entrar aí no ciclo de Krebs, tá? Então, todas as rotas metabólicas acabam convergindo para ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, ok? E lembrando, e quem faz fermentação é lá naquele slide anterior que pode ter todas aquelas possibilidades de rotas metabólicas, tá? Bom, e no final, conforme eu disse, não necessariamente tudo irá ser transformado em CO2 e água, tá, pessoal? Pode ser que, às vezes, algum intermediário de interesse, né, ali na glicólise ou na própria acetil-CoA ou no ciclo de Krebs, ele já seja encaminhado para as reações de anabolismo, ou seja, as reações de produção, as reações de biossíntese, tá? E aí, nessas reações, né, elas vão ocorrer, na verdade, quando o micro-organismo tiver essa necessidade. Então, seja para produzir polissacarídeos, né? Vamos pensar que o micro-organismo que produz exopolissacarídeos, que ele produz um polissacarídeo que secreta, né, para o seu exterior. Ele pode produzir lipídios de interesse. Vamos pensar, toda a formação da membrana citoplasmática, ela tem que ser a base de fosfolipídio. Então, ele vai precisar de uma molécula de glicerol, vai precisar de ácidos graxos e vai precisar de um grupamento fosfato. Então, ele pode pegar os ácidos graxos de interesse dele e formar o fosfolipídio que vai compor a sua membrana celular, tá? Ou pode formar, né, fazer a biossíntese de aminoácidos. Então, pode pegar estruturas que ainda, né, primárias, e aí indo transformando essas estruturas para formar os aminoácidos. Lembre todas aquelas reações, né, de preparação do aminoácido antes de entrar no ciclo de Krebs. Então, ele pode pegar aquela base de aminoácidos e anexar um carbono, né, o ácido carboxílico, anexar um grupamina e formar o aminoácido de interesse dele, tá? Ou ainda, ele pode fazer a biossíntese de purinas e pirimidinas. Para que isso é importante? Para formar moléculas de DNA e RNA. Então, ele pode compor os nucleotídeos. Então, quando que ele irá fazer reações de anabolismo? Quando há necessidade. Porque, vamos lembrar sempre, anabolismo consome energia. Então, ele precisa metabolizar para conservar energia. E aí, quando ele precisar, ele vai fazer as moléculas de interesse e vai consumir aquela energia armazenada na forma de ATP, tá? E aí a gente volta de novo lá na conservação de energia da molécula de ATP, por isso que ela é tão falada quando a gente trata de reações bioquímicas. Bom, aqui estão nossas referências e encerramos esse assunto.